Muito bem. Olá, você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas aulas do curso de Estruturas Algébricas. A aula de hoje nós vamos dar início ao estudo sobre matrizes. Nós já estudamos bastante sobre números complexos, especialmente a parte algébrica, né, dos números complexos, e é basicamente o que nos interessa no curso, né, as operações que se definem nos números complexos e as suas respectivas propriedades, né? Esses conjuntos, essas estruturas algébricas que nós estamos estudando agora, tem duplo sentido, tem duplo objetivo de nós estarmos estudando elas. Primeiro, como é um curso basicamente voltado para a licenciatura, essas estruturas algébricas, tanto com números complexos como matrizes, elas são estudadas lá no ensino médio, elas fazem parte do currículo do ensino médio. Então é bom que você saiba, né, um pouco mais sobre matrizes, um pouco mais sobre números complexos, especialmente algumas coisas que você eventualmente não sabia. As coisas que você sabe, bom, isso você pode pular aqui nos vídeos, não tem necessidade de você ficar assistindo repetidamente aquilo que você já sabe, né? Mas aquilo que você não sabe, bom, aquilo é sempre bom saber para você, de repente, falar também lá para os seus estudantes do ensino médio quando você for trabalhar com eles, né? Uma dessas coisas que, por exemplo, a mim nunca contaram, não sei se você percebeu, não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu tento trabalhar com vocês da mesma forma que eu gostaria que os assuntos tivessem sido abordados para mim, né? O que aconteceu comigo? Nunca ninguém me falou de onde é que surgiu, por exemplo, a palavra matriz no contexto de matemática. Eu sei o que significa matriz, né? Matriz vem de matrix, que vem de mother, que é mãe em inglês. Isso eu sei, mas que alguém chamou isso de matriz? Por que alguém foi chamar isso de mãe? E mais, quem foi o primeiro a chamar essas coisas de matriz? Por que não criou outro nome qualquer? Ela podia ter escolhido o nome que quisesse. Né? Você vai inventar uma coisa nova, você dá o nome que você quiser para aquela coisa. Né? Você usa o adjetivo que você quiser. Você dá o nome que você quiser. E o nome escolhido para essas estruturas algébricas foi matriz. Então, o que nós vamos ver hoje é um pouco da história, né, da evolução das matrizes, né? E quem foram os primeiros a trabalhar com a noção de matrizes, né? Ou em que contexto que surgiram essas matrizes, né? E também ver, então, quem foi a primeira pessoa a chamar esse tipo de estrutura algébrica de matriz, tá? Eu poderia contar rapidamente aqui para vocês, mas aí eu não teria audiência. Então, vamos devagar aqui nas nossas considerações, né? Bom, então vamos começar então. O objetivo da aula, né, é estudar a origem do conceito de matrizes do ponto de vista da matemática. Você já pode ter percebido que agrupar dados em tabela é algo que se faz já desde bastante tempo, né? Você pode observar, se tiver a chance de ver alguns manuscritos, né? Você pode ver que registros de produções, por exemplo, movimentos de planetas ou de corpos celestes, esse tipo de coisa eles já eram dispostos em matrizes. Por exemplo, ciclos de chuvas, né? Então você tem a cada ano, você tem um ano, você tem os anos, você tem os meses e você pode indicar numa tabela, então, qual foi a precipitação de chuva num determinado mês, num determinado ano. O meu pai, por exemplo, ele faz isso há 10 anos. Então, toda vez que chove, ele faz uma anotação, depois chega no final do mês, ele vai lá e anota numa tabela o tanto de chuva que caiu naquele mês lá na propriedade dele. Né? Isso são dados importantes para ele, por exemplo, porque ele pode ver como é que foi a evolução
de chuva com o passar do tempo. E depois ele pode, se ele quiser, ele pode fazer uma análise estatística ou uma análise qualquer a respeito desses dados, né? Então, meu pai, que tem quarta série, usa tabelas para fazer agrupamento de dados, que no caso dele é de precipitação. Ele poderia fazer isso poderia fazer isso com quaisquer dois dados. Hoje, quando nós temos uma quantidade infinita de dados, que depende basicamente de duas informações, então nós sempre dispomos essas informações em tabelas, né? Então, por exemplo, quando você dispõe as médias bimestrais, quer dizer, você pode dispor as médias bimestrais de um aluno em algumas disciplinas, nós vamos chamar aqui essas disciplinas de álgebra, cálculo e geometria. Então, você pode dispor essa tabela da seguinte, as notas, né, desse aluno da seguinte forma. E você vai observar que essas notas, né, essa tabela, são dados que dependem de duas informações. Nesse caso aqui, vão ser as médias bimestrais e as disciplinas. Essas vão ser as duas informações necessárias, né? Então, você pode fazer o seguinte, você pode colocar aqui álgebra, cálculo e geometria. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre, né? Então, na álgebra, no primeiro bimestre teve 5, álgebra no segundo semestre 4,5, no terceiro bimestre 6,2 e no terceiro bimestre 5,9. Para cálculo a mesma coisa, para geometria a mesma coisa. Então isso daqui é bastante intuitivo, bastante intuitivo e muito bom, porque você tem todas as informações que você precisa desse determinado aluno em relação a notas e disciplinas, visualmente. Você olha e você já sabe, né? Então, quando você quer saber uma determinada nota, por exemplo, ou um determinado dado, né, você informa qual é a disciplina e qual é o bimestre dessa disciplina que você está querendo ver. É claro que você não precisa dizer qual é a disciplina e nem qual é o bimestre. Basta você dizer, olha, eu quero a informação que está nessa linha e naquela coluna. Então, não precisa dizer qual é a disciplina nem o bimestre, basta dizer qual é a linha e qual é a coluna. Linhas, né? Linhas horizontais, colunas, então são as verticais. O que se convenciona é que quando você vai olhar dados de uma tabela, quando você quer uma informação, você diz para o sujeito, primeiro, a linha que você quer e depois a coluna que você quer. Tá? Então, essa é sempre a ordem que você dá. E assim nós temos, então, a entrada da tabela. O que é a entrada de uma tabela, então? É o dado que corresponde a uma determinada linha e uma determinada coluna. Então, por exemplo, se você quer a entrada, ou seja, se você quer o dado que corresponde à linha 3, coluna 2, então você fala para ele, eu quero a entrada 3, 2. É assim que você fala para o sujeito que tem a tabela, ou você fala até para o seu cérebro, né? Você diz assim, eu quero qual a informação que está na linha 3, coluna 2. Você não precisa falar tudo isso. Eu quero a informação que está na entrada 3, 2. Então, você já sabe que você vai olhar para a terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna, 7,8. Então, esse é o dado que eu estava querendo quando eu dei essa entrada 3, 2. Né? Então, por exemplo, vou dar para você a entrada, vamos supor, 1, 3. A entrada 1, 3 é a linha 1 e coluna 3. Né? Então, a linha 1, coluna 3, coluna 3. Então, é 6,2. Essa é a informação que eu estava querendo. Agora, eu quero a informação que está na entrada 2, 4. Então, linha 2, coluna 4. 6,6. Essa é a entrada que eu quis. E assim por diante. Você deve ter entendido bem como que isso funciona. Isso não é nenhuma novidade, né? Não é nenhuma novidade. Nós sempre fizemos isso durante os nossos estudos, mas nunca ninguém tinha nos dito, né? Para mim, nunca ninguém tinha dito que você tem que primeiro informar a linha e depois a coluna. Essas coisas elas vão sendo feitas naturalmente, e isso acaba fazendo parte do seu cotidiano matemático. Bom, uma coisa interessante aqui é que tem informações nessa tabela que elas podem ser desconsideradas em alguns casos. Então, por exemplo, essa informação aqui, a informação relativa ao nome da disciplina
e ao número do bimestre, se você sabe que as linhas são álgebra, cálculo e geometria, observe que elas estão em ordem alfabética. Se você sabe que é primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, ou seja, está em ordem crescente numérica, então essas informações aqui que estão nessa tabela, essas poluições, elas são supérfluas. Você pode eliminar elas. Né? E aí você cria, quando você tira essas variáveis, aqui, né, a variável disciplina e a variável bimestre, você elimina ela da sua tabela. Você já sabe que a terceira linha é geometria. Você já sabe que a quarta coluna é o quarto bimestre. Né? Então, quando isso já está na sua cabeça, você pode eliminar essas coisas. E aí você tem o que a gente chama de matriz. Matriz é a versão limpa da nossa tabela. Matriz é a versão é a versão sem as variáveis. Então você fala assim, mas agora como é que eu vou saber qual é a média que esse aluno teve em cálculo no terceiro bimestre? Bom, você sabe, né? As disciplinas estão em ordem alfabética: álgebra, cálculo e geometria. Então, primeira linha, álgebra, cálculo e geometria. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Você quer cálculo terceiro bimestre? Bom, cálculo, segunda linha, terceira coluna, 7,1. Né? E assim por diante. Então, por isso que eu falo que essas coisas, essas informações, essas duas variáveis, né? No nosso caso, disciplina e bimestre, elas são supérfluas. Elas não precisam existir e assim fica muito mais limpo. Especialmente quando você só está interessado na parte numérica. Pensa o seguinte, pensa que alguém está fazendo uma pesquisa qualquer. Está fazendo uma pesquisa e ela tem lá uma tabela. Então, ela tem lá, nas linhas aparecem as pessoas que ela entrevistou, né? Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, tá. E aqui, por exemplo, está a preferência dos produtos. Né? Então, você tem lá 4, 5, 6 produtos e você quer saber qual que a pessoa compraria primeiro, né? Para montar alguma estratégia de alguma empresa ou de alguma loja, né? De promoções ou coisas assim. Então, você coloca lá, televisor, sei lá, guarda-roupa, micro-ondas, fogão, não sei o quê. Então você vai lá e você lista, e você pergunta para as pessoas, o que você compra desses itens aqui, o que você compraria primeiro? Né? Aí a pessoa vai indicando lá. Não importa qual é a pessoa. Não importa qual é a pessoa. Então, essa informação, qual é a pessoa, ela é supérflua. O que ela quer, o que a pessoa quer saber mesmo, o que o comerciante quer saber, o que o cara que pediu a pesquisa quer saber, ele quer ver os números, ele quer ver os dados. Ele não quer saber a pessoa. Né? Ele sabe, na primeira coluna é o televisor. Na segunda coluna, ele já sabe que ali estão as informações a respeito de guarda-roupa. E assim por diante. Então, essas informações elas são irrelevantes. O que importa mesmo são os números que aparecem na tabela. Então, quando isso é possível de se fazer, você simplesmente vai lá e elimina essas duas variáveis. Em geral, nós representamos uma matriz de M linhas e N colunas como entradas num certo conjunto. É claro, nós estamos usando... Em geral, a tabela se refere a dados numéricos, né? Dados que são expressos por números. Mas não precisa. Tá? Você pode colocar numa tabela objetos que você quiser. Por exemplo, no tabuleiro de xadrez, não são números que aparecem no tabuleiro de xadrez. Você não coloca números no tabuleiro de xadrez, você coloca as peças de xadrez. Então, você coloca o cavalo, o rei, a rainha, o peão, etc. São essas, a torre. Então, são esses objetos que você coloca na sua tabela quando você está jogando xadrez. Quando você está estudando matemática, ou quando você está coletando dados de uma pesquisa qualquer, então você trabalha com números em geral. Mas não necessariamente. Pode ser qualquer informação que você coloque nas linhas. Qualquer informação mesmo, inclusive objetos concretos. Tá? Então, como é que é a representação de uma matriz de M linhas e N colunas com entradas num conjunto C? Entradas num conjunto C significa o que aparece na tabela são elementos, em cada entrada da tabela, o que aparece são elementos de C. Né? Então, a representação é assim: A1, A12, A1N. Observe que nessa primeira linha, o primeiro índice indica que você está na linha 1, coluna 1. Esse elemento aqui, linha 1, coluna 2. Aqui, linha 1, coluna N. E assim por diante. Assim você faz com todas as linhas. Certo? Cada A e J aqui, ele pertence a C, ou seja, ele é um objeto do nosso conjunto C. Então, essa é dada
é assim que nós representamos uma matriz com m linhas e n colunas. Então você percebe aqui m linhas, né? M1. Então você está na linha 1, na linha M, coluna 1, linha M, coluna 2, e a última entrada aqui é a linha M, coluna M. Observe que cada entrada, isso é para representar uma matriz genérica, tá? Para montar uma matriz genérica. Cada entrada aqui de uma matriz genérica, ela está associada a dois índices, né? E cada uma delas está associada a dois índices. O primeiro índice, ele indica a linha, e o segundo índice, ele indica a coluna. O conjunto, você tem um conjunto C, né? Então esse conjunto C tem elementos, você pode montar matrizes de tantas linhas e quantas colunas você quiser. Então você fala assim, eu quero montar matrizes com 5 linhas e 2 colunas. Você pode fazer isso à vontade. Mas uma vez escolhidos o número de linhas e o número de colunas, fique com elas. Fique com elas e aí você pode montar todas as matrizes com aquele número de linhas, com aquele número de colunas que você deseja, né? Esse conjunto formado pelas matrizes com aqui são m linhas e n colunas, aqui está invertido, tá? M linhas e n colunas. Você denota simplesmente por M de matriz, M por N. Esse primeiro aqui indica o número de linhas, esse aqui o número de colunas, e esse C aqui indica em qual conjunto você está considerando as entradas, né? Então, esse M caligráfico aqui, esse M mais bonitinho, maiúsculo, indica a matriz. M minúsculo, aqui parece um vezes, né? Mas não é vezes, é só uma notação. N indica o número de colunas, M o número de linhas, e aqui o conjunto de entrada. Tá? Quando o M for igual a N, ou seja, quando o número de linhas for igual ao número de colunas, então você não precisa escrever isso daqui, você simplesmente escreve assim, ó, M, N, C. Sempre nós vamos utilizar letras latinas maiúsculas para denotar uma matriz. E quando nós desejamos especificar que uma matriz possui M linhas e N colunas, você escreve ela assim, ó, A, e aqui você escreve esse M vezes, né? M vezes N aqui, que não é M vezes N. É só uma forma de dizer que essa matriz aqui ela tem M linhas e N colunas. Algumas vezes e muitas vezes também ela é escrita assim, né? A e J, M vezes N, vamos dizer assim, né? E nesse caso, nós vamos dizer então que a ordem da matriz é M por N, né? Então, esse vezes aqui não se lê vezes, se lê por, né? Então, é uma matriz M por N. Isso é a ordem da matriz. É só um termo que se usa, provavelmente você já está adaptado com isso. Bom, não demorou muito, depois que essas tabelas elas começaram a surgir, né? Com os dados, não demorou muito para os matemáticos eles começarem a querer estudar a natureza do conjunto das matrizes, né? Especialmente as operações algébricas que você pode definir nesse conjunto e também explorar essas operações algébricas, né? Então, você quer saber quais as propriedades que essas determinadas operações algébricas elas satisfazem, né? Isso começou a surgir. Historicamente, as primeiras vezes que foram utilizadas as matrizes foi para resolver problemas matemáticos que envolvam sistemas. Então, no século II a.C., no capítulo 9, no capítulo 8 do manuscrito chinês, os 9 capítulos da arte matemática, tinha que ser chinês, né? Lá você já encontra sistemas lineares que são resolvidos considerando a matriz associada àquele sistema. Não sei se você já teve a oportunidade, provavelmente sim, mas você já deve ter observado que a todo sistema de equações lineares você pode associar uma matriz da seguinte forma, né? Então aqui você tem um sistema linear, né? Ele tem m equações, né? E n incógnitas, e aqui você tem, então, os termos independentes. Aí, esse sistema aqui, você pode associar essa matriz aqui. Observe,
isso daqui, essa matriz associada, é muito mais fácil de se ver visualmente do que essa daqui, do que o sistema. Por quê? Porque o sistema ele tem elementos poluentes. Você não precisa dizer para o sujeito que aqui, ó, os elementos da primeira coluna aqui, eles estão associados à variável x1. Já está aqui. Você olha para cá, só para, porra, mas esses primeiros elementos aqui estão associados ao x1, esses elementos aqui estão associados ao x2, esses aqui estão associados ao xn, ao xn. Então, essas informações eu não preciso mais. Eu já sei disso. Eu posso esquecer isso, posso olhar só para a matriz associada a ela, a ele, né? Ao sistema. Porque você sabe que isso aqui está associado ao x1, esses elementos aqui estão associados ao x2, esses elementos aqui estão associados ao xn, e esses últimos aqui são os termos independentes. Então você já sabe disso. Quando você já sabe disso, isso já está na sua cabeça, olhe para cá, olhe para a matriz. Não precisa olhar para cá. Não precisa olhar para o sistema que tem elementos poluentes. Né? Bom, o Leibniz, lá por volta de 1690, ele explorou o uso de determinantes para a resolução de tais sistemas. Essa ideia de determinante ela foi formalizada matematicamente pelo Cramer lá nos meados de 1750. E isso que originou o que nós conhecemos hoje como a regra de Cramer para resolver sistemas lineares. Então, sistemas lineares utilizando o Cramer dependem de certos determinantes. Né? E ele foi quem formalizou a ideia de determinante, e ele foi um dos primeiros a explorar, né, determinantes para a resolução de sistemas. Ele juntamente com o Leibniz. Leibniz também foi um dos criadores do cálculo junto com o Newton. Né? O Gauss, lá no século XVIII, ele introduziu um método de resolução de sistemas, né, lineares, em que ele se baseia apenas nas operações das linhas associadas ao sistema. Hoje nós conhecemos esse método de resolução como eliminação gaussiana, ou eliminação de Gauss. Você já deve ter visto isso provavelmente em algum curso, especialmente em álgebra linear. Então, por isso que se recebe o nome, né? Eliminação gaussiana. Eliminação, porque você vai eliminando elementos das linhas, você vai zerando certas entradas específicas das linhas, e você você faz só manipulações algébricas do tipo subtrai uma linha da outra, multiplica uma linha por um número e assim por diante. Né? Soma duas linhas. Né? Então, eliminação e gaussiana, por isso que ele recebe o nome de eliminação, e gaussiana por causa do Gauss. Né? Foi o primeiro a introduzir. O que merece destaque aqui é que, embora o Leibniz, o Cramer e o Gauss eles tenham sido os primeiros a utilizar a noção de matriz, eles não usaram o termo matriz. O primeiro que utilizou o termo matriz foi o Sylvester, em 1850. Então você observa, ó, em 1690, o Leibniz começou a usar determinante para resolver sistemas. O Cramer, em 1750, ou seja, 100 anos antes do Sylvester, ele já criou a regra de Cramer. No século XVIII, o Gauss já trabalhou também com sistemas lineares e criou lá o método de eliminação gaussiana. Mas nenhum desses três sujeitos usou o termo matriz. O primeiro a fazer isso foi o Sylvester em 1850, ou seja, mais de 100 anos depois, 160 anos depois de Leibniz, foi criado o termo matriz. Né? E como é que surgiu? Da onde que ele tirou a ideia de matriz? Muito bem. O Sylvester ele começou a aplicar o método de Cramer. O método de Cramer ele menciona, você precisa calcular os determinantes dos cofatórios, ou alguns chamam de determinante dos menores. Esses determinantes eles são necessários para você resolver o seu sistema, e eles são obtidos de uma matriz comum. Você tem lá a matriz do sistema, né? A partir dessa matriz, você cria as matrizes dos cofatores e calcula o determinante desses cofatores. Né? Então, Sylvester disse, olha, esses
determinantes dos cofatores, eles vêm da mesma matriz, eles vêm da mesma mãe, eles têm a mesma origem. Então, dali que veio o sentido de matriz, dali. Porque os cofatores surgem de uma tabela comum, surgem de uma mesma tabela. Então, eles têm a mesma mãe, eles têm a mesma matrix, eles têm a mesma mãe. Né? Então, é dali que vem o nome matriz. Né? Silvestre poderia ter usado pai, mas não quis usar mãe. Né? Podia ter falado avô, mas não falou. Falou mãe, podia ter falado avó. Qualquer coisa ele podia ter chamado aqui, mas não. Ele olhou para aquilo lá e viu uma mãe ali. Viu que os cofatores surgiam da mesma tabela, da mesma mãe, tinha a mesma origem. Né? Nasciam de lá. Por isso que é matriz. Né? Esse termo ele se popularizou, né? Claro que ele se popularizou, porque ele é intuitivo, né? Já que os cofatores surgem da mesma tabela, então eles surgem têm a mesma origem, então eles têm a mesma mãe. Né? Então é claro que isso se popularizou e isso foi adotado universalmente. Nós vamos ilustrar agora, só para termos de curiosidade, isso aqui você já deve saber, mas só para nós mostrarmos aqui como é que se dá a regra de Cramer, nós vamos aplicar ela para um sistema 2x2. Um sistema maior fica muito difícil aqui em slides, então optamos só por um sistema 2x2. Então você tem esse sistema aqui, né? A1x1, A12, x2 igual a B1, A21, x1, A22, x2 igual a B2. Então esse é o seu sistema. Qual é a solução? Desculpa, esse é o sistema, matriz associada a esse daqui, né? Você pega só os coeficientes das variáveis e os termos independentes. E aí você tem a solução do sistema, né? Isso daqui é um determinante de uma matriz 2x2, e isso daqui também é um determinante de uma matriz 2x2, né? Esse determinante do denominador é o determinante da matriz dos coeficientes, quando você só considera os coeficientes, tanto no x1 como no x2. Um denominador é sempre o determinante da matriz só dos coeficientes. O numerador, ele é obtido pelo determinante da seguinte forma. Você pega essa primeira coluna aqui, né? Você pega essa primeira coluna, joga ela fora, pega essa linha, essa coluna aqui dos termos independentes e coloca no lugar dela. Então você tem uma matriz 2x2. B1, B2, A1, 2, A2, 2. Você calcula o determinante dela. Né? Isso é o numerador do x1. Por que do x1? Porque você eliminou a coluna associada ao x1. Certo? E no x2? O que você faz no x2? Mesma coisa. Mesma não, né? Mas algo semelhante, algo análogo, né? Então você elimina nessa tabela, nessa matriz aqui, você elimina essa coluna, essa segunda coluna aqui, que está associada ao x2, elimina ela, joga ela fora, e no lugar dela você coloca a coluna dos termos independentes. Então você vai obter uma matriz 2x2, A1, B1, A21, B2. Calcula o determinante dessa matriz. Isso é o numerador do x2. Então, essa é a solução de Cramer. Ela é um método muito bom, né, de você resolver sistemas pequenos. Esse é o problema. Ele funciona bem para sistemas pequenos, porque ele não é muito, ele computacionalmente ele não é viável. E ele não é viável porque quando o seu sistema começa a ter muitas linhas e muitas colunas, ele começa a ter muitas operações. E ele demora muito para você conseguir resolver. Outra coisa também, ele só pode ser utilizado para sistemas em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então ele tem as suas limitações, mas eu acho ele muito bom. O sistema, o Cramer, para visualizar isso, teve para mim isso foi genial. Ter a visão de que as soluções são dadas dessa forma, usando esses determinantes, essas multiplicações específicas. Bom, embora essa tenha sido historicamente o nascimento das matrizes, né? Então,
partir de sistemas lineares, surgiram as matrizes, né? Mas eles não trabalharam, esses matemáticos ali, tanto o Leibniz como o Kramer, o Gauss e o Sylvester, eles não estavam mexendo ainda, não estavam trabalhando com a ideia de operações com matrizes, né? Então, estavam mais presos a sistemas. Tinham lá os sistemas, associavam a esse sistema uma matriz e resolviam os sistemas das mais diversas formas, né? Método de Gauss ou método de Kramer, né? Bom, mas aí, por volta de 1850, ou seja, bem próximo do Sylvester, né? O Sylvester criou o nome matriz por volta de 1850, então aqui em 1855, o Cayley ele publicou uma série de artigos em que ele utiliza matrizes para explorar transformações lineares do Rn para o Rm. Isso também já não é mais uma novidade para você que fez um curso de álgebra linear. Se você ainda não fez um curso de álgebra linear, isso aqui é uma surpresa. Para quem já fez um curso de álgebra linear, isso já não é mais surpresa. Quem já fez álgebra linear sabe que é uma transformação linear entre o Rn e o Rm, você pode associar ele a uma matriz. Ou se você já fez análise do Rn, por exemplo, no curso de bacharelado, em geral, então você já sabe desse tipo de coisa. Basta a álgebra linear. A álgebra linear ela já explora bastante as transformações lineares via matrizes. Né? E foi ele que introduziu as operações algébricas no conjunto das matrizes por meio das operações de transformações lineares. Então, em transformações lineares, você tem basicamente 3 operações associadas. Né? Você tem uma adição, você tem a adição de transformações lineares, você tem o produto de uma transformação linear por um escalar, nesse caso aqui real, e você tem também a composição de transformações lineares. Então você tem essas 3 operações, você tem lá em transformações lineares. Então, já que há uma transformação linear que está associada a uma matriz, já que as transformações lineares têm operações, como que nós vamos passar essas operações para o conjunto das matrizes? Esse é o principal desafio, tá certo? E quem criou isso foi o Cayley lá por volta dos anos 1855. Só para dar um exemplo aqui para vocês e para nós encerrarmos esse vídeo. Então, se você tem uma transformação linear do R3 para o R2 dado da seguinte forma, então você tem, o domínio é o R3, então você tem 3 entradas. Você tem a entrada 1, a entrada 2 e a entrada 3. Primeira, segunda, terceira. A essa terna, você tem que associar um par ordenado do R2. Então, esse aqui é o primeiro par ordenado. Então, ele é dado assim, A1x1, A12x2, A13x3. Claro, alguém vezes o x1, mais alguém vezes o x2, mais alguém vezes o x3. Alguém vezes o x1, alguém vezes o x2, alguém vezes o x3 na segunda entrada. Então, assim é a nossa transformação linear. Nossa transformação linear, ela faz isso. A essa transformação linear, uma transformação linear desse tipo, você pode associar a seguinte matriz. Então, você pega aqui, ó, o coeficiente do x1, o coeficiente do x2, o coeficiente do x3, está na primeira entrada. Coloca esse sujeito na primeira linha. Pega o coeficiente do x1, o coeficiente do x2, o coeficiente do x3, que está na segunda entrada da imagem, e coloca na segunda linha. Então, assim você cria uma matriz associada a essa transformação linear dada por essa forma aqui. Certo? Uma coisa para você ficar atento aqui é a ordem das matrizes. A ordem da matriz associada. Ó, a sua transformação ela parte do R3 e cai no R2. O domínio é o R3, o contradomínio é o R2. A matriz associada a ela é uma matriz 2 por 3. Então você pega a primeira dimensão do contradomínio e depois a dimensão da imagem. A dimensão do contradomínio nos diz o número de linhas, a dimensão do domínio nos fala, então, quem é o número de colunas. Então, é assim que você associa uma transformação linear a uma matriz. O que nós vamos explorar no próximo vídeo? Nós vamos explorar, então, as operações definidas pelo Cayley. Né? Nós vamos explorar a operação de adição e a operação de multiplicação por escalar
e também, é claro, a multiplicação produto, né, de duas matrizes. Beleza? Bom, o nosso vídeo já chegou a 35 minutos, né, então ele já está de bom tamanho mesmo, do jeito que eu tinha mais ou menos imaginado. Era isso que a gente tinha para falar sobre a origem das matrizes, como que elas surgiram a partir de sistemas, e o primeiro a introduzir operações, então, foi o Cayley, via a utilização de matrizes para estudar transformações lineares. Beleza? Bom, era isso então nesse vídeo. Obrigado a todos por me assistirem e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. Um abraço a todos.